de síntese hidrotérmica. Síntese hidrotérmica é o processo de crescimento de cristais sobre condições hidrotermais que ocorrem em regimes e pressões elevadas. Portanto, este processo conduz a vasos especiais de paredes expressas, chamamos autoclaves, feitos de corrosão especial de alta resistência e aço resistente ao calor. A autoclave mostra, eu não tenho uma fotografia aqui para fazer uma demonstração, né, mas posteriormente poderei verificar isso, se consigo fotografar lá. De qualquer forma, não é grande o autoclave. Seu volume de trabalho, veja bem, é de cerca de 250 ml, o que permite crescer em um ciclo de crescimento cerca de 100 G de cristais de esmeralda. 100 gramas de cristais de esmeralda, CG. As autoclaves para o crescimento hidrotérmico de cristais de quartzo, por exemplo, são muito maiores, até 6 AM3, e permite o cultivo de até meia tonelada de cristais por ciclo de crescimento. Isto é o que é o mais usado no processo que foi desenvolvido por Pierre Gilson em Arlecque-Nardec, na França. A essência do crescimento hidrotérmico de cristais de esmeralda, usando a tecnologia Emerald, é parte inferior da cavidade de trabalho da autoclave. Carrega-se 4 berilos, berilo natural, triturado, de qualidade não joalheria, que não tem valor aí para corte e lapidação, mas sendo beril esmeralda verdadeiro. Acima fica um diafragma, uma placa circular de aço com furos dividindo a cavidade de trabalho da autoclave em 2 zonas de solução sobre o diafragma e crescimento acima do diafragma. Na zona de crescimento, colocamos uma armação com uma ou mais sementes, chapas finas, regulares, cortadas dos cristais de esmeralda, da mais alta qualidade, cultivadas em ciclos anteriores. Além da cavidade interna, adiciona a quantidade necessária de água e mineralizador, uma mistura de uma certa composição que aumenta a solubilidade do beril ou do berilo em uma solução hidrotérmica. Como o mineralizador da tecnologia do cultivo de esmeralda, assim, substâncias naturais ou completamente análogas, as substâncias naturais são usadas como produto iniciais na tecnologia do cultivo da esmeralda ou do beril esmeralda. A autoclave carregada é selada em sua parte superior e colocada em um forno vertical especial, no qual a autoclave é aquecida a cerca de 600 graus e a pressão nela é aumentada para 1.500 atmosferas. Além disso, a parte inferior do autoclave, a zona de dissolução, é aquecida a uma temperatura mais elevada do que a superior, zona de crescimento. Na zona de dissolução, o complexo hidrotermal dos componentes de carga, beril ou berilo, é saturado,
Soluções saturadas da zona de dissolução como resultado da convecção térmica natural entram na zona de crescimento, onde esfriam e se tornam supersaturadas. O excesso de substâncias da solução supersaturada é depositado nas placas de semente. Os cristais de esmeralda crescem. A duração total de um ciclo de crescimento é de 1 mês, durante o qual um ou vários cristais de esmeralda crescem até um peso total de até 100 G, com um comprimento total de até 19 centímetros e uma espessura de até 2,5 centímetros. Então, analisando a diferença entre a realização de processos hidrotermais laboratoriais e naturais, a crosta começa a cristalizar com a formação de, por exemplo, granito. Ao mesmo tempo, comece a separar os componentes gasosos do fundido. Em primeiro lugar, a água, na qual as adições de mineralizadores se dissolvem, o que é capaz de dissolver substâncias que são insolúveis sobre condições normais. Essas soluções aquosa de gás é determinada hidrotermal. No final da cristalização magmática, forma-se uma cavidade na espessura da crosta terrestre, cercada por paredes fortes, compostas de rochas cristalinas, preenchidas com uma solução hidrotermal. Substância extra, os cristais crescem comparando os processos hidrotermais naturais e laboratoriais. Vemos quase uma analogia completa entre eles, em uma autoclave natural e hermética, que é o processo de crescimento. Com base, levamos pedras naturais para diretamente no local da extração de esmeraldas. Todas as matérias-primas são cuidadosamente limpas, esterilizadas e combinadas com a semeadura. Então, o boleto é colocado em um autoclave e selado. As autoclaves são colocadas em um armazenamento especial, onde sobre a influência de alta temperatura e pressão sobre condições o mais próximo possível do natural, o cristal hidrotérmico cresce. Um mês depois, as autoclaves são removidas do armazenamento e extraídas de matérias-primas. Cristais prontos são fornecidos já para corte, se quiser, lapidação. O procedimento de controle de qualidade temos que realizar, o que nos permite dar uma garantia vitalícia para as gemas que também pode ser produzida. Agora, o que eu quero ressaltar é o seguinte: aqui eu estou colocando o processo exatamente, que é o processo de se reconstituir com a mais alta precisão possível o beril esmeralda, do mais alto grau, em tempo curto. O que, veja bem, uso esta tecnologia também em parte. Isto é o que, não sei se a maior parte das universidades aqui no Brasil ensinam a esses geólogos e tal, porque geólogo não tem conhecimento disto. Geólogo só sabe fazer exames e detectar aquilo que já está registrado: índice de refração, bem refrigência, discroísmo, dispersão. Agora, aqui eu estou colocando como reconstituir. Eu posso reconstituir o beril esmeralda em 30 dias, dessa forma, cientificamente. E o único, posso lhe dizer, com a categoria que eu, no caso, atualmente possuo desse desenvolvimento,
era Pierre Gilson. Nem mesmo Carol Chantan tem essa técnica completa, porque aqui ainda estão faltando detalhes, que são os verdadeiros segredos, ou seja, o que é o confidencial, que aqui eu não cito, evidentemente. Aqui eu estou citando o bojo, a totalidade de como e pode ser constituído. Aquele que é geólogo, e quiser ter uma discussão acadêmica comigo, eu estou à inteira disposição. Eu já fui contratado, inclusive, para dar aulas em várias universidades. O nosso material que nós desenvolvemos aqui é diferenciado. É o minério beril esmeralda legítimo. Usamos deste processo, mas não nesta totalidade. É um outro processo, usando em parte isto, com outras técnicas que eu as desenvolvi e que eu as reproduzo, de forma a torná-lo cristalizado, da forma que eu queira, ou que eu determine. Ou seja, cristalização boa extra, ou cristalização extra superior. Evidentemente que isto toma um tempo. Isso não é feito com uma varinha de condão, e muito menos em 30 dias. Como eu já coloco, 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos. E a depender da espessura desse minério legítimo, poderá chegar a 3 anos e meio ou mesmo a 4 anos, para chegarmos ao topo do nível de cristalização e cor, o que é o minério totalmente legítimo. Esta forma que eu aqui coloco é a forma exata, precisa, de se reconstituir igual. Em tudo, em qualquer exame gemológico, é exatamente igual a esmeralda. A única diferença que vai ocorrer com esse minério é que esse reconstituição não terá inclusões. Pronto. Mas é possível também se reproduzir essas inclusões naturais, porque com o processo natural, ele naturalmente, pela própria composição deste minério, ele irá para aquilo que ele é. Por isso, podemos fazer também esses desenvolvimentos. Mas eu quero colocar aqui que os nossos desenvolvimentos é sempre com o beril, esmeralda, e esse processo que eu uso e adoto para o corridon safira, o corridon rubi e para a turmalina, em principal a elbaita cuprífera, que é um pouco diferenciado. As composições que cada um absorve é exatamente aquilo que ele possui na massa atômica dele, ou seja, na composição desse próprio minério. Toda natural, nada de forma sintetizada, nada industrial, nada totalmente manual, os nossos processos e desenvolvimentos científicos. E posso também afirmar que ninguém no mundo, nessa forma, com o minério natural legítimo, faz isto. Esse processo, hoje, Pierre Gilson é falecido, a esposa dele, Madame Gilson, estava negociando esta teoria e alguns outros processos de segredos desenvolvidos para o crescimento dessa mineral com algumas grandes corporações que, para se ter uma ideia, só para se ter uma pequena ideia, em 2013, essa senhora, Madame Gilson, estava negociando só o know-how desenvolvido já desde 1850, que já vem isso dentro da família. Seu Pierre, seu Alain, seu Jean e Pierre final, que desenvolve com maior desenvoltura e ganha realmente ele a fama de desenvolver. É que, nessa época, que eu não queria que vazasse essas informações de forma científica, foi-me dito que estava em negociação, possivelmente com uma corporação japonesa, para a venda
por 250 milhões de dólares, ou seja, $1/4 bilhão, para se ter uma ideia. Isto deste crescimento, não o nosso processo, que o nosso processo é muito mais adiantado, porque com o beril legítimo Esmeralda, ninguém com o corredor Rubi, nem com a Safira, natural, sendo ele minério natural, desenvolve. Isso eu posso garantir. Fica aqui as minhas considerações, né, a todos aqueles que admiram o nosso trabalho e nos prestigiam de forma acadêmica. Jorge Bem, e muito obrigado.